A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, com Sérgio Dardo Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio Dardo Soares e estamos dando início a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra. Hoje é o nosso programa de número 14, tá? Quarta-feira, dia 5 de outubro de 2016. Então, estamos falando nesse programa sobre a psicoterapia reencarnacionista. O que vem a ser a psicoterapia reencarnacionista? Vamos entender direitinho com relação a isso, né? É TVP, Sérgio? É a chamada terapia de vida passada? Olha, a terapia de vidas passadas, ela tem como foco principal a regressão de vidas passadas, onde ela é feita através da hipnose, tá? Na nossa psicoterapia reencarnacionista, a regressão, em primeiro lugar, ela não é feita por hipnose, ela é feita por um relaxamento. Uma musiquinha, a pessoa vai relaxando, se tranquilizando, se conectando com o alto, né? O seu campo áurico se expande. E quem traz as lembranças, as memórias, é o mentor espiritual, é o anjo da guarda daquela pessoa. Por que na psicoterapia reencarnacionista é feito dessa maneira? Para que seja transcorrido exatamente de acordo com o Livro dos Espíritos, pergunta 399. Fala o seguinte: é lícito a lembrança de vidas passadas? E a resposta é a seguinte: para fins fúteis. O que são fins fúteis? Eu quero saber se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui rico, se eu fui pobre, se eu tinha um namorado, se eu tinha uma namorada, se eu era bonito, se eu era feio. São finalidades que não levam a nada. Então, nesse caso, não tem utilidade e não é recomendado. Porém, quando é mostrado, quando vem uma lembrança mostrada por seres de luz, espíritos superiores, e para razões realmente importantes, e nesse caso um ser de luz é o anjo da guarda da gente, aí sim ela é válida. Para quem olha o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, André Luiz com o Dr. Barcelos, numa palestra, ele fala que essa psicoterapia reencarnacionista, ela vem de lá do plano astral e já foi programada desde 1946, onde dizia que chegaria aqui na Terra, no plano encarnado. E já chegou, desde 1996 que já existe. Então, repare só, o ponto aí que a gente coloca é que a psicoterapia reencarnacionista, ela tem como o foco principal não é a regressão em si, mas o que a regressão vai mostrar para a gente e a gente vai poder trabalhar. As finalidades da psicoterapia reencarnacionista, os 4 pilares da psicoterapia reencarnacionista são os seguintes: a nossa versão persona com a nossa versão espírito. Como é que é isso? É a gente começar a modificar essa visão. Quando a gente faz a regressão, a gente nota que numa vida anterior a gente pode ter nascido. No meu caso, eu sou o Sérgio. Não, eu estou o Sérgio. Mas numa vida anterior eu posso ter estado Marieta. E numa outra eu posso ter estado Alfredo.
E numa outra, eu posso ter estado Xingling Xuan, lá na China. Se é que existe esse nome, não sei. Né? Enfim, em várias situações. Então a gente começa a perceber que essa vida atual, ela é apenas um capítulo da minha história. E observando um capítulo da minha história, isso muda tudo. Porque eu vou então compreender as razões, os problemas, as situações que acontecem comigo. Aquilo que a gente considera como injustiça, como motivo para revolta, compreendendo a nossa versão espírito, a gente vai entender que isso nada mais é do que uma continuação de algo que foi plantado lá atrás. Tem também o que? A personalidade congênita. A gente começa a perceber com essas regressões que a gente nada mais é do que a continuação daquilo que a gente foi em vidas anteriores. Então isso traz também, faz uma diferença enorme. Né? A gente vai conseguir perceber, e isso fica muito claro, por exemplo, quando você pega uma família e tem 2 filhos, 3 filhos, todos eles com a mesma criação, ou quem sabe trigêmeos, para a gente poder falar que realmente nasceram na mesma data e tiveram a mesmíssima criação, na mesma escola, tudo. E por que tem personalidades tão diferentes uns dos outros? Porque a personalidade não se forma nessa vida. Ela é continuação daquilo que a gente foi em vidas passadas. Consegue notar aí? E diante disso, o que ocorre? A regressão, ela ajuda a gente a compreender que a gente está aqui reencarnado para aproveitar a encarnação. Ah, Sérgio, gostei dessa parte, aproveitar a encarnação. Eu vou tirar férias, vou viajar, eu vou ficar no sofá só vendo televisão, aquela coisa toda. Isso não é aproveitamento da encarnação, isso é desperdício da encarnação. Com tanto potencial, com tantas oportunidades para você praticar o bem, ajudar o próximo, crescer no aspecto moral, evoluir no aspecto espiritual e ficar ali no sofá, na televisão. Veja só, não é proibido ficar no sofá assistindo a televisão. O que a gente está querendo dizer é que cada coisa no seu tempo. Tem assim um momento de ficar ali no sofá vendo jogo, vendo novela, vendo filme, mas também tem um tempo de aproveitar essa encarnação, de auxiliar o próximo, de fazer algo de bom por alguém. E aí nisso, com essa personalidade congênita, na minha vida anterior eu era um cara muito ciumento, eu era um cara muito agressivo, eu era um cara muito revoltado. Deixa eu modificar isso, deixa eu modificar esse padrão. Porque quando eu era ciumento, quando eu era agressivo, quando eu era revoltado, eu ficava reclamando de todo mundo e não resolvia nada. Porque o problema não estava em todo mundo, estava em mim. Eu queria que todo mundo mudasse e ninguém mudava. E quer saber? Mesmo se mudasse, não ia fazer a menor diferença. Porque a proposta é de reforma íntima, é a gente que se modifica. Deu para perceber aí então? Bom, diante disso, a gente já deu essa explicação, né? E vamos dar sequência ao tema que a gente tem abordado aí nos últimos programas, que está sendo o seguinte: doutor, eu ouço vozes. Ih, caramba, eu ouço vozes, e agora? Bom, antes disso, só para comunicar, a gente tem uma página no Facebook. Você pode entrar facebook.com/recordando vidas passadas. Coloca lá tudo junto, tá? facebook.com/recordando vidas passadas. Pode entrar, pode participar, pode deixar seu comentário, enviar alguma pergunta, tá? A gente aqui temos nós aqui temos 1 hora de programa, com 45 minutos, 50 minutos a gente faz um intervalo e aí a gente retorna respondendo as dúvidas, as perguntas dos nossos ouvintes, que podem ser enviadas tanto para o grupo de WhatsApp da Rádio Brasil Espírita ou para o nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp da gente aqui? Anota aí. Para quem está fora do Brasil,
tem que colocar o 55, que é o código brasileiro, tá bom? Para quem já está no Brasil, aí você vai colocar 21, que é o do Rio de Janeiro. 21 99247 5631. Vou repetir. 21 99247 5631, tá? Pode mandar sua pergunta, a gente sempre responde. Se você estiver ouvindo esse programa num horário de reprise, também pode mandar a pergunta do mesmo jeito. A única diferença é que a gente não vai responder aqui ao vivo, mas todas as perguntas, tudo aquilo que o pessoal manda pra gente, a gente sempre responde. Isso é um compromisso que a gente tem, ok? O nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Também pode mandar por ali. No WhatsApp, a gente pede para que seja mandado por escrito, porque se for por voz, eu não tenho como responder aqui no ar, né? Então, sendo por escrito, pode mandar 21 99247 5631, que a gente vai sempre responder. Tá legal? Bom, a gente estava comentando sobre doutor, eu ouço vozes. Como é que fica isso, né? Eu vou procurar o psicólogo, eu vou procurar o psiquiatra e, muito provavelmente, vai ser colocado aí um quadro de esquizofrenia, vai tomar aí um monte de remédio, vai ficar dopado e não vai resolver praticamente nada. Mas você está com isso, Sérgio, querendo criticar a psicologia e a psiquiatria? De forma alguma. São duas cadeiras importantíssimas, né, fundamentais. Agora, a gente apenas recomenda que, antes de ir no psicólogo e antes de ir ao psiquiatra, se você estiver ouvindo vozes, veja, ouvir vozes não significa necessariamente uma voz no seu ouvido. Muitas vezes vem ideias, sentimentos no pensamento da gente. Porque é uma frequência, uma sintonia tão forte e tão sutil que o nosso corpo físico, o ouvido, não precisa vir pelo ouvido. Chega no pensamento. Ideias que às vezes se confundem. Às vezes eu tenho um pensamento e vem uma mensagem ou um outro pensamento contraditório com aquilo. E caramba! Né? Então a gente coloca isso. Em primeiro lugar, procure uma casa espírita. Por quê? Antes de se colocar um quadro de esquizofrenia, pode ser um mero problema de obsessão, um mero quadro de mediunidade ostensiva, mediunidade aflorada, onde a pessoa não consegue ter ainda uma educação mediúnica. Percebe? Então, fez um tratamento espiritual, entendeu um pouco mais sobre mediunidade, fez um trabalho de educação mediúnica, onde você tem o controle. Você não vai precisar tomar um remédio sequer e vai ficar bom. Outro ponto que a gente coloca, não é nada mediúnico, não é nada assim não, tudo bem. Procura um psicoterapeuta reencarnacionista. Porque muitas vezes essas situações podem ser regressões espontâneas, lembranças de vidas passadas. Para quem viu um filme chamado Minha Vida Noutra Vida, aliás, a música desse filme, né, é a música tema do nosso programa. A gente coloca, né, um pedacinho, um trechinho da música. É um filme lindo. E a pessoa lá, né, uma moça, Jenny Cockle, né, nos Estados Unidos, ela dizia que ela sonhava acordada com uma vida na Irlanda, onde ela nunca tinha ido para a Irlanda. E começava a se lembrar de filhos, né, do marido, de problemas que aconteciam, de casos, de situações.
Imagina se ela vai primeiro no psiquiatra. Ele ia encher ela de remédios, ela ia ficar carimbada como esquizofrênica, e aí, para você arranjar um trabalho, uma atividade e tudo, infelizmente a gente vive num mundo preconceituoso. Gente, mas Sérgio, por que você está falando tanto assim para não procurar em primeiro lugar a psicologia ou a psiquiatria? Então vamos lá, a explicação é a seguinte: é porque são ciências que não levam em consideração a lei de reencarnação. A psiquiatria entende do psíquico, da mente, do atual, do que eu estou passando agora. O meu corpo físico, ou o meu cérebro, está tendo um comportamento atípico. E vamos dar remédio para isso. A psiquiatria, ela já faz um pouquinho com relação ao seguinte: vamos trabalhar, pode ser um trauma, uma fobia, vamos então fazer uma recapitulação da sua infância, da adolescência, fatos traumáticos, situações desse tipo. Que na psicologia, o psicólogo vai trabalhar contigo um resgate na sua infância, traumas, né, na infância, na adolescência. E se o problema estiver realmente aí, nota 10, vai resolver. Mas e quando o problema veio de uma vida anterior? Como é que fica? Não vai conseguir resolver. Por isso a gente orienta. E a gente recomenda muito, tá? Porque entendemos que o psicólogo, a psicologia e a psiquiatria, no momento que levarem em consideração as leis naturais de causa e efeito e de continuidade da encarnação, aí a gente vai poder dizer 100% dos casos vão ser resolvidos. Porque primeiro vai tratar a parte espiritual. Tratou a parte espiritual. Opa, não é a parte física. Ok, entra com remédio. Aí sim vai entrar com remédio. O erro é entrar com remédio primeiro, antes de ver se o problema é na parte espiritual. Quando você considera que não existe problema de parte espiritual, ou de parte de lembranças, de traumas e de fobias de outras vidas, entra-se direto com o remédio. Vai ser um paliativo, vai dar um sossega-leão ali. Mas não vai conseguir resolver. Então, repara só, a gente estava comentando aqui na semana passada sobre o seguinte. Deixa eu procurar aqui. Falamos sobre vozes, né? Eu até citei alguns casos de mediunidade. Citei até um caso meu, uma situação minha em relação à mediunidade. E vários casos que acontecem com várias pessoas, tá? Que você nota que são informações inteligentes, que não são da gente. Percebe? Vou contar, por exemplo, uma situação que ocorreu há alguns anos. Eu tenho um primo desencarnado, tá? E houve um momento que eu começava a escutar esse meu primo conversando comigo, porque ele encontrou sintonia e afinidade, conversava comigo. E aí, não, isso é coisa minha, não é possível, não, isso é maluquice minha. Vamos tratar, vamos ver. Mas aí o que acontece? Ele começou a contar, e assim, um primo que o contato que eu tenho com a família dele é muito pequeno esse contato. A gente se via uma vez ao ano, quando tinha aquele grupo no Natal ali, né? E mesmo assim, com tanta gente, a família reunida, não dava nem para conversar muito legal. Aí esse primo, ele começou a falar os apelidos que ele dava para os irmãos dele. Aí foi um susto, porque ninguém sabia desses apelidos, só ali entre eles. Isso poderia vir de mim? Não, não poderia, né? Eu ainda fiquei, não, isso é coisa minha e tal. E ele falando, não é isso aqui, ó, repare, tal, é algo que realmente
existe alguém que está se comunicando com você. E eu queria ainda perceber, né, o que poderia ser, se era coisa da minha cabeça, se não era. E aí ele me mostrou várias coisas, várias situações que eu jamais poderia imaginar, jamais poderia saber. Por exemplo, houve um dia que ele se manifestou falando: eu preciso falar com meu irmão. E era 11h30 da noite, uma terça-feira. Poxa, eu vou ligar para minha tia, terça-feira, 11h30 da noite. Mas estava tão forte, eu vou ligar. E aí ele falando, né, para o irmão dele se cuidar, ficar em casa, não exagerar e tal. E aí quando eu liguei para minha tia, esse meu primo estava lá, ele era casado na época, estava lá e tinha discutido, tinha tido um problema. E ele estava de cabeça quente. Então, veio uma recomendação: fique em casa, fique tranquilo. Como é que eu poderia saber disso? Aí houve uma outra vez que eu falei: não, mas isso aí ainda não é nada. Aí veio uma outra vez que ele deu uma informação sobre, eu falar assim, para minha tia, né? Para a mãe dele: hoje é uma data muito importante. E aí eu falei: mas dizer que é uma data importante? Que data importante? É aniversário de quem? De quem é aniversário e tal? Né? Só coloque isso, é uma data importante. Eu liguei para minha tia e eu falei: olha, o meu primo está falando aqui que hoje é uma data importante, é aniversário de alguém, alguma coisa, tal. A minha tia falou: que eu me lembre, não. Tá legal, né? E ficamos por aí. Passado algumas horas, a minha tia me liga, emocionada, falando: Sérgio, hoje é uma data importante. Sabe que data é hoje? Esse meu primo, ele se formou na Marinha e foi fazer aquela viagem, né, da Marinha, que viaja pelo mundo todo, né? E nessa viagem foi que ele desencarnou. Então, a minha tia falou: hoje é o dia, é o aniversário, tá? É o dia que ele tinha embarcado para a viagem. Foi a última vez que a gente o viu encarnado. Repara, estou ouvindo vozes. Ah, isso é esquizofrenia, isso é maluquice, toma remédio, toma isso, toma aquilo, toma um sossega-leão. Não era uma mediunidade. E com informações que eu jamais teria como saber. Repara, a minha tia levou um tempo para lembrar, porque era uma data importante ali no âmbito familiar. E quantas pessoas que às vezes têm esses sentimentos, essas vozes, e que não levam em consideração isso, né? Então, é muito importante a casa espírita, a psicoterapia. Mas a psicoterapia por quê? Porque às vezes essas vozes podem ser lembranças de vidas passadas. Foi o que a gente comentou na semana passada. Ok? Isso vai fazer, nessa lembrança, nessa regressão, sabe o que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar o tema que o grupo do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita está comentando. A importância de conhecer a ti mesmo. É fundamental. Conhecendo a você mesmo e percebendo que você não se formou, que a sua personalidade ela não é desta vida, ela vem de um passado. Aí a coisa começa a fazer sentido. Aí eu começo a perceber por que eu encontro pessoas, situações que às vezes, né? Eu tenho fulano que aquele fulano me tira do sério. Mas ele tira do sério por quê? Por que eu pedi aos mentores para que ao reencarnar eu tivesse alguém que me tirasse do sério? Só para implicar comigo? Só para ficarem rindo de mim? Não, é porque eu já percebi que desde outras vidas que eu tenho uma dificuldade de tolerância, eu preciso desenvolver minha paciência, eu preciso desenvolver a virtude de,
quando vem uma pessoa e começa a resmungar e a reclamar e tudo mais, eu tenho que trabalhar e seguir adiante com a minha vida. Eu não posso deixar que aquilo seja um obstáculo para eu cumprir os meus objetivos, seguir em frente. Porque às vezes quando a pessoa vem e começa a ficar reclamando, aí eu paro de trabalhar, ou eu desisto de trabalhar porque aquela pessoa é chata, ela incomoda. Repara, isso são chamados gatilhos, para que eu possa desenvolver então essas virtudes. Como é que eu vou desenvolver a virtude da tolerância, da paciência, do seguir em frente? E eu falar, não, eu sou uma pessoa paciente. Conversando agora na Rádio Brasil Espírita, onde as pessoas vão mandar mensagens aqui legais, mensagens bonitas e tudo mais, é assim que eu estou trabalhando a paciência? Não, eu vou trabalhar a paciência quando? É na hora que vem uma pessoa que às vezes é de uma outra religião e que aí quer martelar em cima do espiritismo, ou na hora que eu estou no trabalho e aparece uma pessoa que tem uma personalidade de tentar me tirar do sério, aí eu vou trabalhar a virtude da paciência. É nesse momento. Então, e quando é que eu vou saber que eu consegui trabalhar isso? No momento em que aquela pessoa... Veja, levar numa boa não é você ceder aquilo que a pessoa está querendo. Não, é você colocar, olha, eu não vou fazer isso, eu não concordo, isso aqui não vai de acordo com os meus princípios, tá? E vida que segue. Se ele vai continuar reclamando, implicando, provocando, o problema é dele, não é meu. Mas eu não vou entrar em conflito, em atrito, em briga por causa disso. São os gatilhos. E aí você vai, aprendendo a lidar com essas situações. Então, tudo isso, a psicoterapia reencarnacionista trata com a gente. A gente ia comentar aqui, no final do programa passado, sobre os sonhos, Eu vou pedir só para a minha diretora de programação, eu estou sem relógio aqui nesse momento. Quando chegar a hora do intervalo, manda uma mensagenzinha para eu poder me orientar aqui, tá? Vamos lá então. Os sonhos. O que são esses sonhos? São manifestações que acontecem, e são considerados, muitas vezes, afloramentos do nosso inconsciente. Desejos não realizados, simbolismos de frustrações, agressividade reprimida, sexualidade distorcida e por aí. Então, o que acontece durante o nosso sono? 3 fenômenos aí costumam acontecer durante o sono. O primeiro é o afloramento do conteúdo inconsciente que a gente tem. Tá bom? O que vem a ser conteúdo inconsciente? Você, de repente, está fazendo aí alguma coisa, trabalhando, passeando e tudo mais, e aí você ouve uma música mais antiga, que foi uma música marcante na sua vida. E quando você ouve aquela música que foi marcante na sua vida, e caramba, essa música eu escutava quando eu morava numa casa tal, no bairro tal, fulano ainda era vivo, eu era criança, eu brincava disso, eu brincava daquilo, aí olha o conteúdo inconsciente. Bastou tocar aquela música que você lembrou de um monte de coisas. Isso não acontece com a gente? Às vezes uma música, às vezes um filme, às vezes uma imagem, uma foto, um lugar. Você fala num determinado lugar, e eu viajei nesse lugar quando eu tinha não sei quantos anos de idade, e aí você já vai embora, vai longe com aquilo. É um conteúdo inconsciente, porque a nossa memória ela é emocional, ela não é cronológica. Eu não me lembro do que eu fiz semana passada, do que eu almocei semana passada, mas eu posso me lembrar aonde eu estava no dia 11 de setembro de 2001, no dia do ataque das Torres Gêmeas. Muito provavelmente você vai se lembrar, se você já tinha uma idade suficiente para compreender o que era aquilo. É lógico. Eu estava em tal lugar. Por que você lembra uma coisa que aconteceu há 15 anos e não lembra de algo que aconteceu anteontem? Porque aquilo foi
uma coisa marcante no seu emocional, né? Então, o afloramento do conteúdo inconsciente. O segundo aspecto aí durante o sono, projeção astral. A gente deve entender o que? Nós não somos esse nosso corpo físico. Nós estamos em um corpo físico. Da mesma forma que quando eu dirijo um carro, eu dirijo um Chevette, eu estou falando só carro velho, né? É que meus carros eram dessa época. Vamos lá, um Renault Clio, um Siena, um BMW, uma Kombi. Eu sou aquele carro? Não. Eu sou aquele carro, ele é o quê? É como se fosse um corpo para eu me deslocar nas estradas. Na verdade, eu estou um dia no Fusca, no outro dia no Renault Clio, no outro dia no Chevette, no outro dia no Siena e assim vai. Então repara, a gente tem essa mesma situação, o nosso espírito em relação ao corpo. E na hora que a gente está descansando, que a gente está dormindo, o que acontece? A nossa consciência, a gente sai desse corpo físico e vai para o plano astral. E aí vamos o quê? Vivenciar realidades astrais, né? É um mundo invisível aos olhos físicos, mas onde existem pessoas, cidades, natureza, um mundo semelhante ao nosso. É uma frequência tão sutil que escapa aos nossos sentidos corpóreos durante esse estado. E aí, de acordo com a nossa frequência, quando a gente sai desse corpo adormecido, né, a gente projetado, a gente vai para onde somos compatíveis. Ou para onde estamos compatíveis. Eu recomendo, vocês procurem depois no YouTube, Wagner Borges. Ele fala muito sobre projeção astral. Que acontece, ensina até técnicas para a gente poder trabalhar melhor isso, tá? Vale muito a pena. Depois, quem quiser pode até pedir pelo nosso WhatsApp, que eu tenho até uma palestra dele, salva aqui, eu mando o link do YouTube, tá? Vale muito a pena. O nosso WhatsApp, vou repetir, 21 99247 5631. Pode mandar, Sérgio, manda o link da palestra do Wagner Borges sobre projeção astral. Pode mandar, que aí eu vou e mando o link para vocês. Combinado? Vale muito a pena. Então, a gente vai para lugares onde somos compatíveis ou quando estamos compatíveis. Por isso, né, aquela sensação de pesadelo ou de você ter uma sensação de paz, de tranquilidade, vem muito com a nossa compatibilidade. André Luiz, por exemplo, ele fala que nós até participamos de cursos, escolas no plano astral durante o sono. Mas ele fala também que grande parte acaba matando aula, vamos dizer assim, para ir para lugares, né, onde tem o sexo, o álcool, as drogas e aquilo mais, pela compatibilidade que aquela pessoa está. Às vezes, antes de dormir, ela assiste um filme de terror ou assiste uma outra coisa de terror, que é o quê? Esses noticiários aí noturnos, esses jornais aí que passam contando um monte de tragédia durante o dia. E aí no final ele fala boa noite. Mas como boa noite? O cara no noticiário só falou desgraça. E ele vai falar boa noite? O seu estado mental, a sua vibração, ela está em que estado? No estado de paz ou no estado de apreensão? E aí você, na hora de dormir, por estar com a sua sintonia naquela frequência, volta e meia tem pesadelos, ação de obsessores, porque vibrou numa sintonia baixa. A gente recomenda, antes de dormir, coloque uma musiquinha tranquila, faça uma meditação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, de preces espíritas, a prece para se fazer antes de dormir, porque é justamente o momento que você vai fazer um pedido, uma conexão com o plano astral. Ok? Então, dá para a gente trabalhar isso. Ok?
Então, vamos lá. Vamos fazer isso. A gente vai para onde nossos pensamentos nos levam. Tá certo? É muito frequente a gente falar que é um sonho vívido, né? Eu sonhei com um parente, um amigo desencarnado, né? Morto, né? Mas isso pode dizer o quê? Que realmente você esteve lá em contato com aquele parente, com aquela pessoa. Consegue notar isso aí? Às vezes, você está numa frequência baixa, vai ter um encontro com um obsessor ou com alguém que você discute, alguém que você briga. Às vezes alguém que você briga aqui na Terra vai dormir e aí você, no plano astral, vai encontrar aquela mesma pessoa no plano espiritual e os dois continuam brigando lá. Volta e meia acontece isso também. Aí você acorda, né? A sensação de que parece que tomou uma surra, né? Que tá pesado, tá carregado. Por isso. Então, ó, a gente precisa ter esse equilíbrio na hora do sono. Ok? Vamos lá. Esses sonhos, né? Essas coisas, então, são o quê? Muitas vezes manifestações, né? Que ocorrem conosco. E um outro ponto também que ocorre muito durante o sono são manifestações, tá, de regressão espontânea a vidas passadas. Eu estava dormindo, eu sonhei que eu estava preso numa cadeia, que eu estava numa guerra, estava sendo enforcado. Isso é um pesadelo? Não, nem sempre foi um pesadelo. Muitas vezes isso foi nada mais, nada menos do que nada mais, nada menos do que uma lembrança, uma regressão espontânea. Consegue perceber aí? E aí, essa regressão espontânea faz com que você comece a ficar com traumas, de repente faz aflorar um trauma ou alguma coisa assim nesse sentido. Consegue notar isso? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode falar sobre isso. O nosso presente, tá? Ele é muito influenciado, né? Às vezes é até determinado pelo nosso passado de milhares de anos. A gente estuda isso no Espiritismo. A gente colhe aqui aquilo que plantou no passado. Mas vamos supor uma pessoa que numa vida passada e durante o sonho, ou a gente não falou da memória emocional, não falamos do 11 de setembro, vamos supor uma pessoa que numa vida passada ela esteve presa numa cadeia. E olha, foi uma prisão traumática. Aqueles dias naquela cadeia foram traumáticos. Ou seja, ficaram na memória emocional. E da mesma forma que a gente falou aqui, que ao ouvir uma música, isso foi o clique para você lembrar de um monte de coisas da sua infância ou da sua adolescência, essa pessoa que ficou presa, de repente ela escuta, por exemplo, um barulho de grade, batendo na grade, clink, 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 batendo na grade. Isso também pode levar ela para essa memória emocional de quando ela estava presa, de quando ela estava ali. É um clique para isso. Às vezes ela vai ver um lugar fechado, alguma coisa assim, aí ela tem fobias, né, de lugares fechados ou de coisas assim. E o que acontece? Nada mais é do que uma memória lá de trás. Aí sente um desconforto, né, em lugares fechados, não gosta de viajar de ônibus, de avião, né? Às vezes vai manifestar como fobia. E aí vão dar para ela o quê? Antidepressivo, ansiolíticos, químicos, né? Que vão dar para aquela pessoa. Vão dar um alívio temporário para ela, mas vai curar esse transtorno? Não vai curar. Ele vai ficar a vida toda com isso. Por isso a gente recomenda o psiquiatra, o psicólogo, aprender a conhecer a psicoterapia reencarnacionista também. Vai dar um grau de qualidade no seu atendimento e principalmente no resultado dos seus pacientes. Se você é psicólogo, se você é psiquiatra, entra no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, www.portalabpr.org. Dá uma olhada lá, que tem os cursos de formação e tudo mais para isso, ok? Então veja, vai trabalhar isso. Você quer ver um outro
caso aí que acontece, a pessoa de repente não estava naquela cadeia, mas em outro lugar fechado. Por exemplo, o caixão desencarnou, morreu numa vida anterior e estava no caixão. Ok? Então, o que acontece? Ficou ali, desencarnou e ficou anos e anos ali dentro do caixão, achando que estava preso. Sérgio, mas pode ficar assim, preso daquele jeito? Ué, André Luiz não ficou comendo raízes? Ele sentia fome? E ele estava na condição de espírito, não era para sentir fome, mas ele comia raízes, porque ele ficou amarrado com aquilo. Ele achava que precisava. Assim como um espírito que desencarna sem compreender nada, ele está ali no caixão, o corpo está no caixão, ele pensa, eu não consigo sair daqui. E aí passa a ter o trauma. Ok? Então, tudo isso com a psicoterapia, quando é mostrado isso pela regressão, ela passa a compreender e se liberta. Bom, vamos pedir aqui para fazer um intervalozinho, né? E vamos responder as perguntas enviadas pelo nosso WhatsApp. Chama lá o intervalo, por favor. Muito bem, estamos de volta e chegou a hora da gente responder as perguntas, né, que foram enviadas aqui. Bom, uma pergunta aqui que foi feita pelo Moisés é a seguinte: é normal ouvir vozes? Normal do que você poderia imaginar. E olha, muitas pessoas ouvem as vozes, mas aí por não querer acreditar que seja uma informação, uma comunicação de um espírito, de um amigo do plano espiritual, às vezes pode ser de um obsessor também, né? Quando dá errado a coisa, aí fala, eu tive uma intuição. Prefere chamar de intuição, mas a maioria das nossas intuições são orientações do plano espiritual. Mas como assim? Isso vai ser explicado no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Podem os espíritos nos influenciar? E a resposta, muito mais do que isso. Eles conseguem até nos conduzir. Gente, a palavra conduzir é muito forte, né? Conduzir. Então, olha só, pode? Pode. Aí é a questão da gente compreender isso direitinho. Percebe aí? A gente vai então conseguir trabalhar melhor com essa situação, para eu poder identificar quando é que é uma voz mesmo, né? Quando é que é o meu pensamento, quando é que é um pensamento externo vindo de alguém. Isso tudo com o tratamento na casa espírita, né? O tratamento de desobsessão, o tratamento de educação mediúnica e muitas vezes também a psicoterapia, para você identificar. Às vezes pode ser as lembranças de vidas passadas que acontecem conosco. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, que foi mandada até no programa anterior, que foi a Mônica Barahona, que ela falou assim: você acha que as pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, na verdade, veem ou ouvem espíritos? André Luiz fala que mais de 90% dos casos de esquizofrenia não tem nada de esquizofrenia, é problema espiritual. Mais de 90% de quem é às vezes internado num sanatório, num hospício, ou que fica condenado, e aí é uma condenação mesmo, né? É uma condenação mesmo. Tomar aqueles remédios, aquilo tudo. Se fosse fazer um tratamento espiritual, teria resolvido isso sem gastar um centavo. Então, sim, por isso a gente orienta. Veja, a esquizofrenia, o nosso corpo, ele pode ter distúrbios que mostrem a necessidade desses remédios? Sim. É claro que sim. O que a gente está recomendando é que você não vá primeiro dar o remédio. Já que é explicado que em 90% dos casos não precisa de remédio, por que você vai já logo tomar como primeira solução o remédio? O remédio para o corpo físico. Deixa eu primeiro verificar a minha parte espiritual.
Deixa eu primeiro verificar com o próprio psicoterapeuta. Psicoterapeuta reencarnacionista, para eu poder trabalhar essas duas partes. Ah, legal. Resolveu? Ótimo. Não resolveu? Opa, então a coisa deve ser física mesmo. Deixa eu trabalhar isso, deixa eu fazer isso. Ok? Tem mais perguntas aqui, vamos ver aqui. Está sendo comentado aqui, no grupo aqui do WhatsApp, aqui chegou o quê? Nossa, muita coisa, vamos lá. Foi comentado no último programa o caso da moça da hanseníase e que foi, então, remeter uma dúvida. É normal isso acontecer em relação a uma construção onde os moradores já eram seus vizinhos, mas construíram uma enorme casa que de fundos, bem no quarto, alguma coisa assim, se isso pode acontecer? Eu não consegui entender direito essa pergunta, mas deixa eu ver aqui. Em relação a uma construção, os moradores já eram vizinhos, mas construíram uma enorme casa de fundos bem no quarto. Vamos lá. Pode acontecer, você pode ter vizinhos, amigos, conhecidos que foram de vidas passadas. E isso, às vezes, o encontro daquela pessoa pode ser o clique, né? Que vai dar esse start para você lembrar de fatos, de situações, de momentos desse tipo. Eu acho que foi nesse sentido que veio essa pergunta, né? Pode sim, não tem erro nenhum. Deixa eu falar aqui uma outra coisa, uma outra pergunta aqui muito importante, hein? Olha essa pergunta. Sonhar, que foi mandado para o WhatsApp para o nosso aqui, o 21992475631. Sonhar com um fato traumático de outra encarnação pode curar uma fobia, um transtorno do pânico, uma depressão? Sonhei com um fato traumático, né? Então isso já seria o suficiente? Não seria. Por quê? Isso não vai desconectar a pessoa daquele fato, tá? O retorno, né, ele ocorre geralmente o quê? É ainda durante a situação. A pessoa volta para cá antes do final do fato. Quando é que a cura vem? Tá? A cura é o quê? É quando você consegue vivenciar até o final da situação. Vou usar como exemplo o filme Minha Vida Noutra Vida. A moça lá tinha os sonhos, né? Os traumas do marido que batia, dos filhos, aquela situação toda. Como é que ela conseguiu curar aquilo? É quando ela foi fazer o tratamento, no caso lá era com TVP, pela hipnose. Não é o tratamento que a gente utiliza aqui na nossa escola de psicoterapia reencarnacionista. Por quê? Pela hipnose, para quem ler o livro dela, ela fala que o psicoterapeuta ele era um verdadeiro investigador. Então ele tocava em memórias e lembranças de fatos que eram traumáticos demais e desnecessários para o tratamento dela. Mas ainda assim, conseguiu ter sucesso porque ela chegou até o final. Ela lembrou o momento daquelas situações traumáticas, o momento do seu desencarne e a compreensão de que aqueles filhos ainda estavam vivos nos dias atuais e que ela tinha chance de reencontrá-los, de reunir a sua família. No sonho, você vai ter apenas um flash daquela situação. Então, com a psicoterapia, você vai deitar, vai ter aquele relaxamento, né? Vai vivenciar até o final da situação. Se você pegar um livro e dar uma lida só no capítulo 3 do livro, vai ficar meio vago. Aí você teve uma leitura do capítulo 8. Para você poder ficar bem em relação àquele livro, opa, esse livro agora aqui não é mais dificuldade para mim. Tem que acontecer o quê? Eu li aquele livro todo. A regressão é o quê? É o mentor espiritual te mostrando aquele livro todo, chegando até o final da situação, onde você vai chegar no plano espiritual, vai se lembrar da sua chegada ao plano espiritual, ao que se considera ponto ótimo, que é o ponto que você está em paz. Ponto ótimo é o quê? Para quem viu o filme Nosso Lar, André Luiz foi, né, desencarnou, passou pelo umbral, aquelas dificuldades todas, não é isso? E aí
foi vivendo, foi aprendendo, foi conhecendo, foi se trabalhando na sua reforma íntima, e no final ele desceu à terra, ajudou ao padrasto, né, dos filhos dele, né, que a esposa dele, viúva, teve um outro casamento, ele já foi um gatilho que ele compreendeu, não vou ficar com ciúme, não vou ficar com nada disso, eu vou levar para um lado que eu estou desencarnado mesmo, ele é uma pessoa que está cuidando da esposa que eu tive, da esposa que eu amo, e o gatilho foi resolvido, ele retornou e ficou num momento de muita paz no plano espiritual, é um ponto ótimo. Então quando a gente tem a regressão, a gente chega nesse ponto ótimo, aí quando finaliza a regressão, geralmente a pessoa está assim, que gostoso, que delícia. Um sentimento de êxtase, um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade, que você carrega aquilo durante muito tempo. Então é nesse ponto, não na hora do sonho, que o sonho você vai ter só aquele flash. Então quando você faz com a psicoterapia, aí sim, você vai conseguir se desconectar daquele trauma. Percebe? Então isso sim que vai acontecendo, ok? Em casos de transtorno do pânico, fobias e tudo mais. Outra pergunta que é feita: psicoterapia é recomendada só para transtornos e traumas? Às vezes um problema, uma dificuldade que eu tenho em casa, ela serve também. Porque a psicoterapia reencarnacionista, ela trabalha reforma íntima. É eu conseguir me melhorar na condição de ser humano encarnado. Eu trabalhar os aspectos da tolerância, da paz, do amor, da alegria, do trabalho. Eu conseguir controlar a minha vaidade, o meu orgulho, a inveja, o ciúme. Então, ela é uma terapia que busca o equilíbrio. E quando você está equilibrado, você estando equilibrado, ninguém vai tirar você do sério. E no que ninguém tira mais você do sério, você vai ter doenças, vai ter problemas. A chance de você reduzir isso é muito grande, porque as nossas doenças físicas, elas são o quê? Elas vêm de onde? Do nosso espírito, do nosso emocional, que a gente não trata direito. A gente prefere tomar remédio, mas o remédio ele não cura. Ele alivia a consequência, que é aquela dor. Mas a cura, ela vem como? Quando eu trabalho o meu emocional, quando eu trabalho o meu equilíbrio, quando eu trabalho a minha reforma íntima. A gente cita aqui muito o exemplo da gastrite. A gastrite é o quê? Você vai tomar lá hidróxido de alumínio, vai tomar um monte de remédio para não virar úlcera, aquela coisa toda. Tá, legal, vai tomar aquilo eternamente. Mas quando você faz uma psicoterapia e percebe que a gastrite ela é consequência de algo, e não é algo do meu corpo físico, mas ela é uma consequência do quê? De pessoas que têm no seu emocional a característica da ansiedade, a característica do estresse, a característica da intolerância, da impaciência. É isso que alimenta, isso que corrói o corpo daquela pessoa e causa uma gastrite ou uma úlcera. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se você trabalhar essas virtudes da tolerância, da paciência, do meu equilíbrio emocional para que eu não fique estressado, ou pelo menos não fique estressado ao extremo, como ficava em tempos atrás, você vai chegar a um ponto que você nunca mais vai precisar tomar remédio para gastrite. Mas dentro de uma cultura, especialmente brasileira, onde o nosso Brasil ele é o quinto, ele está em quinto lugar no ranking de venda de remédios, porque se ensina que tudo tem que ser com remédio. A indústria farmacêutica, a indústria do remédio, ela cresce cada vez mais. Aí o negócio complica. Então, deixa eu perceber isso aqui. Deixa eu trabalhar melhor isso aqui. Ok? Vamos lá, foi colocada aqui uma outra pergunta. Vou pedir aqui para a Claudinha, minha diretora, falar quando eu tiver que terminar o programa, hein? Eu tô sem relógio aqui.
Sérgio, pode acontecer de uma pessoa que sempre pensou negativo, depois dos 70, a mediunidade aflorar? Isso seria uma maneira da espiritualidade oportunizar mesmo uma última chance de aproveitamento da sua atual encarnação? Pode ser aos 70, aos 80, aos 90, aos 120, aos 130, não tem problema. A própria psicoterapia, mas eu já estou velho demais, já estou muito idoso, não tem hora. Olha só, reforma íntima, aproveitamento da encarnação. Se a gente aqui está trabalhando uma continuidade, uma sequência, não é isso? E eu estou encarnado, se eu estou encarnado é porque eu ainda tenho algo para fazer, eu ainda tenho algo para evoluir. Aquela pessoa que fala assim, olha, Sérgio, não é nessa idade que eu vou mudar, que eu vou aprender, que eu vou fazer, eu já sempre fiz assim, sempre trabalhei desse jeito, sempre fiz desse jeito. Ninguém vai mudar, não. O que eu tinha que aprender, eu já aprendi. O que a gente diz nessa hora é o seguinte, o que você tinha que aprender, já aprendeu e não tem nada para você mudar ou melhorar? Olha, dá uma olhada lá no plano funerário, já encomenda o caixão. Mas o que, Sérgio? Você está rogando praga para eu morrer? Não, não é isso. Mas se você realmente não tiver mais nada para aprender, mais nada para fazer, por que seus mentores espirituais vão manter você aqui? Então está na hora de você ir embora, de você desencarnar. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está encarnado, a gente está tendo oportunidades a todo momento, a toda hora, a todo minuto para trabalhar na nossa reforma íntima, o nosso aprimoramento, a nossa evolução. Ok? Então a mediunidade pode realmente aflorar mais ou menos, mas, gente, não precisa necessariamente ser a mediunidade. Eu trabalhando a minha reforma íntima, a pessoa pode não ter mediunidade nenhuma, tá? Ou não ser ostensiva, que todos nós somos médios, né? Em algum grau. Mas eu estou falando a mediunidade ostensiva, aquela mediunidade muito aflorada. Ela pode não ter essa mediunidade aflorada, mas ela trabalhar, a paciência, a tolerância, a caridade. Eu posso começar a fazer isso. Isso é reforma íntima. Ser bonzinho na casa espírita é mole. É mole ser bonzinho na casa espírita. Lá você encontra todo mundo que dá beijo, dá abraço e faz tudo isso. Na verdade, de reforma íntima se trabalha especialmente fora da casa espírita. Quando você chega na rua e fala assim, bom dia, aí vem um sujeito lá com a cara amarrada, bom dia por quê? Ou nem responde. Olha, bom dia, porque eu estou desejando a você um bom dia, muita paz, muita luz. Aí ele fala, eu quero que vá para um lugar, sei lá onde. E aí eu trabalho a minha reforma íntima. Isso é um gatilho para ver o quê? Se eu vou ter a minha paciência, se eu vou ter a minha tranquilidade, se eu não vou permitir que aquilo estrague o meu dia. A gente conseguiu trabalhar isso, ok? Bom, outra aqui foi o gatilho, né? A enorme construção, uma aproximação maior dos moradores. Às vezes uma casa que você está se sentindo incomodado, pode acontecer, aquela pergunta, né, da casa, pode ser um gatilho, sim. Mas esses gatilhos, eles vão deixar de ser gatilhos, não é quando essas pessoas nunca mais aparecerem na sua vida. Eu não tenho como expulsar as pessoas que aparecem na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina. Algumas eu até posso, né? Não vou mais convidar essa pessoa para passear comigo e tal. Mas outras, às vezes, não tem como a gente fazer isso. Então eu vou trabalhar o quê? Eu vou conseguir administrar essa situação sem que isso me cause perturbação, ou dores, ou chateações, ou problemas. Percebe? Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar, sim, em relação a isso. Bom, estamos então finalizando o programa de hoje, mais uma vez falando, a semana que vem, dia 12 de outubro, quarta-feira, é feriado, nós não teremos esse programa ao vivo, vai ser uma reprise, tá? Mas você sempre pode mandar a mensagem, chamar pelo WhatsApp 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Mesmo sendo programa em horário de reprise, sempre respondemos. Não fica uma pessoa sem resposta, tá ok? E entrando no site da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, clica lá, atendimentos profissionais, e aí você vai encontrar profissionais. Você vai encontrar a sua cidade, o estado onde você mora,
tem a relação desses psicoterapeutas, tá ok? Tem departamento beneficente, poxa, eu não posso pagar um psicoterapeuta, tem departamento beneficente, tem departamento de caridade, algumas casas espíritas fazem isso também já por caridade, então vale muito a pena conferir. portalabpr.org, tá ok? Estamos finalizando o programa de hoje, desejamos a todos aí, obrigado pela audiência, tá certo? Deixa eu mandar um abraço, um beijo aqui especial para quem, olha só, Paola, Moisés, Jéssica, né, que estão aí ouvindo a gente, tá? Muita luz, muita paz, fiquem com Deus. Encontro marcado daqui a 2 semanas. Tchau, tchau!